Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aula agora sobre análise de investimentos. Agora a gente entra de fato na questão de fluxo de caixa, né? Nós vamos trabalhar basicamente esse fluxo de caixa. Antes de começar essa aula aqui, eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu deixei também um material, um PDF da HP12C, é um manualzinho assim da HP que ajuda você a identificar as teclas. Tem alguns exercícios lá de exemplo, né? Tem inclusive aquele do F a morte que eu ensinei lá na aula da tabela Price. Então é bem legal, tá? Então vai lá, entra aí na aula, baixa esse PDF, tá? Ali tá lá na aula introdutória, tem na aula 1 também, tem na aula também sobre a tabela Price. Então você baixa esse PDF, dá uma olhadinha nele que vai ajudar você bastante também na hora de você fixar conceitos em relação ao HP12C, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa análise de investimentos. Essas aqui são as teclas básicas que a gente vai acabar utilizando, né? Você vê que tem essa primeira, que significa o cash flow zero, cash flow da data zero. Ele está bem aqui, ó, na tecla PV, ó, bem aqui embaixo, né? CF zero. Então a gente tem que apertar o G e aí a gente acessa o cash flow zero. Fluxo de caixa inicial, isso que significa. CFJ ele é o fluxo de caixa periódico, a gente acessa ele aqui ó, na tecla PMT, bem aqui embaixo, também apertando o G. Temos o NJ, quando a gente precisar repetir algum valor, né? Às vezes uma determinada fluxo de caixa, uma determinada entrada aparece 10 vezes, 10 meses seguidos. Aí imagina, você ficar colocando 10 vezes o mesmo número, né? Vai demorar horrores. Então aí você vai lá e repete esse valor aqui apertando o NJ, que está bem aqui embaixo do FV. NPV, Net Present Value, que significa valor presente líquido, é esse em laranja aqui em cima do PV. E o IRR, que é a taxa interna de retorno, né, que também está aqui ó, em cima do FV. Então basicamente essas teclinhas aí que a gente vai utilizar. Claro, N e I né, a gente utiliza sempre, taxa de juros e prazo a gente sempre está utilizando. Então, bora lá fazer, primeiro passar aqui algumas definições e a gente já faz os exercícios para fixação. NPV, né, Net Present Value, é o valor presente líquido que eu estou dizendo. Como eu falo, não adianta você focar só no cálculo e esquecer de fazer a definição, esquecer de entender o que significa, porque a prova pode te cobrar e você pode errar por causa disso. Sempre que você tiver um valor presente líquido maior do que zero, a gente considera que esse investimento ele é viável. É como se assim, você tem um valor presente líquido maior do que zero, quer dizer que você ficaria mais rico investindo nesse projeto hoje do que se você investisse, sei lá, no seu custo de oportunidade, ou se você investisse em outra coisa, em outro produto, outro título, outro investimento. Então tem que saber isso, maior do que zero ou igual mesmo a zero, investimento é viável. Menor do que zero, investimento não é viável. E a taxa interna de retorno, ela tem que ser maior aqui ó, do que a taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade é o famoso custo de oportunidade. O que vinha a ser esse custo de oportunidade, pessoal? Custo de oportunidade, você tem que pensar assim. Tem duas opções de investimentos, né? Tem uma opção de investir aqui numa empresa, que eu não sei se vai dar certo, mas ela tem um determinado fluxo de caixa lá estimado, eu acho que vai dar certo. Ou eu tenho a opção de investir num título público que praticamente não me dá risco e eu tenho um retorno meio que garantido ali, né? Então o que você faz? Você só vai investir nessa empresa se a taxa interna de retorno dela superar a taxa mínima de atratividade, que seria essa taxa do título público. Porque se ela for menor que essa taxa do título público, então não compensa você investir nessa empresa, nesse investimento. Compensa se aplicar direto ali no título público, concorda? Então, ele é o seu custo de oportunidade. Ele vai ser o seu custo de oportunidade. Você tem que, no mínimo, superar esse rendimento. Aí nós temos aqui, né, claro, se a taxa interna de retorno for menor que a taxa mínima de atratividade, então o investimento não vai ser viável, você não vai investir nele. São conceitos, vamos fazer então aqui exercício para a gente começar a fixar. Aí primeiro aqui, exercício número 1, qual o valor presente líquido? Então tem um investimento de 10 mil, que me deu um retorno de 3, 6 e 8, e o meu custo de oportunidade que é 5%, que é a taxa mínima de atratividade.
Sempre que você cair num exercício de fluxo de caixa, eu recomendo fazer essas setinhas aqui, ó, desenha o fluxo de caixa, porque daí fica mais fácil você identificar. Ó, você fez um investimento de 10 mil. Quando você faz o investimento, você está gastando dinheiro. Ó. Gastei uma saída, é uma saída de recurso. Quando há saída de recurso, ó, seta para baixo. Então, eu coloco os 10 mil aqui como saída. Já sei que eu vou usar o CHS na hora que eu vou na calculadora. E eu coloco ele no fluxo de caixa inicial. Ele é o primeiro que aconteceu aqui. Né? Aí depois, conforme vai passando, aqui é o primeiro ano, né? Aqui é o segundo ano e aqui o terceiro ano, a gente vai tendo esses retornos, né? 3 mil, 6 mil, 8 mil. Então, ó, retorno, entrada de dinheiro. Então, a setinha é para cima. Setas para cima representam entrada de recursos, setas para baixo, saída de recursos. E aqui a gente vai utilizar o CFJ, é o Cash Flow, fluxo de caixa periódico, não é o inicial. Beleza. Então, vamos calcular isso daqui, né? Vou pegar a calculadora aqui, vamos ver, vamos colocar aqui, ó. Eu sei que vamos colocar ela bem aqui embaixo, na verdade. Tá? Acho que aqui tá bom para a gente visualizar bem. Beleza. Então tem um investimento inicial ali de 10 mil reais, 10 mil, CHS, né? Agora eu vou apertar aqui, ó, o GCF0. Então, inserir já no fluxo inicial. Deixa eu só arrumar as casas decimais aqui, deixar só duas. Então, 10 mil no cash flow 0. Aí eu coloco 3 mil, GCFJ, né? Já inseri esse daqui no primeiro ano, não preciso apertar primeiro N1, N2, não precisa, é só colocar o número lá, ele já sabe, ele já vai montando o fluxo. Aí depois 6 mil na sequência GCFJ e 8 mil na sequência GCFJ. Então já fiz esse fluxo aqui, já inseri. Só que agora eu tenho que colocar aqui ó, o meu custo de oportunidade, minha taxa. Então 5i, que é a minha taxa. E eu quero saber o valor presente líquido, né? Net Present Value, esse NPV aqui em cima. Então aperto FNPV. Já aparece aqui o valor presente líquido para mim. Né? Então o que eu poderia interpretar? Ó, esse projeto ele me deixa 5.200 mais rico a dinheiro de hoje, em relação a eu aplicar no meu custo de oportunidade. Então se eu aplicasse no meu custo de oportunidade essa taxa de 5%, eu ficaria 5 mil, eu deixaria de ficar 5.200 mais rico, tá? Eu deixaria de ficar 5.200 mais rico. É como se assim, apliquei no custo de oportunidade, ganhei 10 mil. Quando eu apliquei no meu projeto de investimento, eu ganhei 15.210. Então eu fiquei mais rico, 5.210. Perfeito? Você vê que é bem simples o cálculo, a dinâmica é tranquila, né? Então aqui tem a definição, o valor presente líquido é a fórmula econômico-financeira capaz de determinar o valor presente, óbvio, de pagamentos futuros, ó, rendimentos futuros, retornos futuros, descontados a uma taxa de custo de oportunidade, que seria esses 5%, e também menos o custo do investimento inicial, que foi esses 10 mil aqui. Beleza? Tranquilo, então, ó, sendo maior do que zero, positivo é economicamente viável. Ok. Vamos fazer mais um exercício aqui, então, para a gente já fixar esses conceitos. Qual o VPL desse outro fluxo de caixa aqui? 10 mil de investimento inicial, então 10 mil, CHS, GCF0. Já deixei no fluxo inicial. Retorno do primeiro ano, 4 mil, GCFJ. Estou inserindo já aqui. Depois 3 mil, GCFJ. E depois 4 mil, GCFJ. Pronto, já inseri todos esses fluxos. Agora é só colocar a taxa aqui, ó, 5i. E aí depois eu puxo o FNPV, né? Net Present Value, valor presente líquido negativo. Então esse projeto não é viável. Por que esse projeto não é viável? Ó, você vê que parece muito com o exercício anterior, só que esse daqui ele me dá retornos menores. Um retorno de 4, 3, 4. No outro aqui ele dava retorno de 3, 6 e 8. Então não compensa eu investir nesse projeto. Porque ó, VPL negativo então não é viável. Ele me deixaria R$14 mais pobre do que se eu tivesse investido diretamente no meu custo de oportunidade. Perfeito? Bora lá então para mais um exercício para a gente fixar. Dessa vez vamos usar aquela tecla NJ para vocês entenderem como que eu vou colocar o valor repetido. Ó. Então tenho aqui de novo meu investimento inicial de 10 mil, então 10 mil. Gastei dinheiro, então CHS, G, CF0. E aí eu tenho aqui
4 períodos com o mesmo retorno de 2.000, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer assim, ó, insere esse retorno primeiro, então vou inserir ele primeiro, 2.000 GCFJ, mesma coisa. E aí eu digo para a calculadora, olha calculadora, esse retorno ele repete por 4 anos. Então vamos colocar, ó, 4 vezes que eu tenho que repetir esse número, 4 GNJ, ó, aqui bem embaixo do FV. Pronto, eu já disse para a calculadora que repetiu 4 vezes esse retorno. Senão você ia ter que ficar digitando um por um, né? Às vezes você pode até errar se você fizer assim. Aí depois é só você continuar normalmente. 8.000 GCFJ, bota a taxa de juros 5i, FNPV. Pronto, temos o valor presente líquido. Esse projeto vai ser viável, porque a gente fica mais rico, R$ 3.360, do que se a gente aplicasse no custo de oportunidade de 5%. Bora para mais um então, agora calculando TIR, taxa interna de retorno. Nós temos então aqui um outro fluxo de caixa, investimento 10.000, né? Eu coloquei observação aqui, não é a taxa de juros de 5%, esse é o custo de oportunidade. Tá, a gente já está fazendo isso aí considerando isso, né? A gente já estava pensando no custo de oportunidade. Beleza. Então vamos fazer esse outro fluxo de caixa. Como que ficaria se eu quisesse desenhar, né? Bem parecido, 10.000 aqui de saída. E aí eu teria os retornos aqui de 3.000 no primeiro ano, depois um retorno aqui de 6.000 no segundo ano e depois no terceiro ano de 8.000, com a minha taxa de 5%. Então vamos lá. 10.000 CHS G CF0. Pronto. 3.000 G CFJ. 6.000 G CFJ e 8.000 G CFJ. Inserir todo o fluxo de caixa, agora é só eu colocar o custo de oportunidade 5%, 5i. E aí eu vou puxar primeiro, ó, presta atenção, se eu clicar diretamente aqui, ó, FIRR, você também já consegue aqui a taxa sua interna de retorno, de 26,93%, mas é interessante antes você pegar e fazer o quê? Você clicar no FNPV, porque se você fizer isso depois, ó, você vê que não aparece o valor presente líquido. Tá? Ele fica lá 00005, vem um número aleatório. Então não dá certo. Então o que eu recomendo sempre a pessoa fazer? Primeiro você vai lá, insere todo esse fluxo de caixa. Né? Vou fazer aqui de novo. 3.000 GCFJ, 6.000 GCFJ e 8.000 GCFJ. Então insere primeiro todo esse fluxo de caixa. E aí depois você já aperta primeiro o FNPV. Claro, se a questão não pedir para você o valor presente líquido, você pode apertar direto o FIRR, ele vai te dar o valor presente líquido. Vai te dar a taxa interna de retorno, perdão. Mas se você quiser antes já saber o valor presente líquido, porque daí você já sabe se o investimento é viável ou não, às vezes a questão quer saber os dois, então primeiro aperte o FNPV e depois você aperte o FIRR. Tá? Porque daí você já tem os dois dados, perfeito? Então já tem aqui o VPL. E já tem aqui o TIR, taxa interna de retorno. Acredito que vocês entenderam, né, pessoal? Eu não precisaria ter apertado isso daqui, ó. Eu poderia ter desconsiderado isso daqui. Depois desse fluxo aqui do 5i, eu já poderia ter apertado direto o IFRR. Porque daí eu já tinha a TIR. Só que é legal você apertar já o FNPV antes, porque daí você já tem os dois, né? A não ser que a questão não queira saber os dois. Quer saber só direto o IRR, você usa, vai lá diretão. Beleza? Então, taxa interna de retorno. Ela é maior do que o nosso custo de oportunidade, ó, 26,92 é maior do que 5%. Então, sendo isso maior do que a taxa mínima de atratividade e sendo o VPL maior do que zero, ou seja, positivo, então os dois aqui já me corroboram dizendo que o projeto é viável. Vamos fazer mais um exercício, agora um exercício um pouquinho mais complexo, né? Que tem essa questão de entrada, parcelas. Você tem a opção de pagar o seu IPTU à vista ou a prazo, de acordo com a tabela abaixo. Qual das duas você escolhe? Ó, à vista você vai pagar 10.000. Parcelado você dá uma entrada de 3 mais 4 parcelas de 2. Então no total a gente já sabe que o parcelado você vai pagar 11.000, né? E você tem o custo de oportunidade de 5. O que você vai ter que fazer? Primeiro passo, essa entrada de 3.000 aqui, ó, você já está pagando, então isso daqui não vai entrar como financiamento, né? Não entra como financiamento, vou até colocar um X aqui. Não entra como financiamento.
A única coisa que você vai financiar são essas 4 parcelas de 2.000, tá? Então, como que você vai ter que fazer? Primeiro, você tem que trazer esse fluxo aqui para valor presente, obviamente, para você descobrir. Aqui já está escrito, ó, os 3.000 não entra como financiamento, já estou pagando ele hoje, porque eu financio são essas parcelas de 2.000, igual eu falei aqui para vocês. Aí você tem que trazer tudo isso ao valor de hoje, para você saber quantos que vai valer esse fluxo lá no futuro. Então é bem simples também. Primeiro passo, prova de uma questão disso daqui de entrada e parcela, você tem que ver qual que vai ser o valor aqui do seu fluxo futuro das parcelas, que é o que de fato você financia. Então você coloca ali 2.000 CHS, porque CHS você está pagando a parcela, e você coloca que é uma parcela, PMT, coloca 4 parcelas, né, então 4N, e coloca a sua taxa de juros, ó, seu custo de oportunidade aqui, 5I, e puxa o PV. Esse valor aqui, ó, é o valor presente desse fluxo futuro. Quando você pega esse valor presente desse fluxo futuro e você soma a esse valor de entrada, então 7.000 mais os 3.000 reais lá inicial, você vai ter um valor de 10.091. Quer dizer que se você fizer esse parcelamento, você estaria pagando R$ 91 reais a mais do que se você pagasse à vista, né? Aí você pensa, mas William, eu não pagaria 11.000 reais, então eu estaria pagando R$ 1.000 reais a mais, porque é a entrada de 3 mais 4 parcelas de 2. Tudo bem, só que você esqueceu que a gente tem esse custo de oportunidade, né? Eu poderia deixar meu dinheiro lá aplicado nesse custo de oportunidade rendendo. Então, na verdade, o que eu vou pagar mais, se eu tivesse deixando esse dinheiro lá no custo de oportunidade, seria R$ 91 reais a mais. Então, eu tenho que fazer o que? Pagamento à vista, porque daí eu pago ele R$ 91 reais mais barato do que se eu fizer o a prazo. Beleza, pessoal? Tem exercícios assim também lá no meu caderno de exercícios, tem aí no simulado para vocês irem treinando também. Então eu recomendo vocês fazerem quanto mais possível, melhor. Né? Vai fazendo, vai fixando esse tipo de conceito, porque daí você vai ficando cada vez mais craque, vai entendendo como é que funciona a logística aí da calculadora da HP. Beleza, pessoal? Então nessa vídeo eu fico por aqui. Eu aguardo vocês lá na próxima aula. Boa continuidade de estudos aí para todos. Tchau, tchau.